A paz do Senhor, grata a Deus, né, por mais um EBD online, onde hoje, querido professor, a gente vai estar estudando a lição 8, que tem por tema Estudar é Preciso. Lembrando que durante todo esse trimestre a gente está estudando sobre família e relacionamento. Então, o texto da lição de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 1, do 1 ao 7, e depois o 18, o versículo 18 ao 15, que diz assim, eu vou deixar para vocês, vou ler apenas Provérbios 18 e o 15, que diz assim: o coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. Oriente sempre o seu pré-adolescente a procurar os versículos na Bíblia. E comece a questionar, onde é o Novo Testamento ou é o Velho Testamento? Onde é que está Provérbios? Eles gostam de ouvir e se sentem incentivados a procurar realmente onde está o versículo que ele vai encontrar naquele momento. E aí você pode distribuir para os seus pré-adolescentes quem vai ler o primeiro, quem vai ler o segundo, e junto vocês vão vendo o desenvolvimento de cada pré-adolescente. E aí a nossa lição hoje, ela tem 3 objetivos, né? Tem por objetivo conscientizar os alunos acerca da importância dos estudos, acerca de como é bom e importante estudar, orientar os alunos a dedicarem-se na área de estudo em que apresentam maior interesse e apresentar exemplos bíblicos de servos de Deus que eram estudiosos. Então, esses são os 3 objetivos da nossa lição. E depois da gente apresentar esses objetivos, vocês podem começar com uma dinâmica simples. Vocês podem estar distribuindo, pode ser uma folhinha de ofício, um pedacinho de papel, assim, pequenininho, onde vocês vão pedir para ele escrever o quê? O nome, alguma coisa que eles gostam, pode ser um hobby, né? Pode ser uma leitura, pode ser algo que eles gostam de comer, e vocês pedem para ele colocar aqui o nome deles, algo que eles gostam e uma profissão que eles querem seguir no futuro. E aí você recolhe os papeizinhos, coloca numa caixa bonitinha, simples, e depois você começa a tirar a caixinha, cada palavra, cada comentário deles, e começa a perguntar: quem é que vocês acham que gosta de tal coisa e quer ter tal profissão? E deixem eles descobrirem quem é, né? Então essa dinâmica, o objetivo é despertar neles o prazer pelo estudo e até pensar num futuro que eles queiram ter. E até o coleguinha vai descobrir que aquele amiguinho dele do lado, quais são os projetos que ele tem para o futuro. Então essa é uma dinâmica meio de quebra-gelo, mas que vai ajudar bastante o seu pré-adolescente pensar no que ele vai ser no futuro. E aí a nossa lição, ela tem 3 tópicos, e o primeiro tópico começa assim. Voltando um pouquinho, vocês podem estar explorando do seu pré-adolescente o que é que eles querem ser no futuro. Quando vocês forem adultos, o que é que vocês querem ser? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro. E deixe eles pensarem realmente no que eles podem querer ser no futuro. E aqueles talvez vai levantar 1 ou 2 que vai dizer: tia, eu não sei o que eu quero não. Não tem problema. Mas comecem explorando isso. E digam a eles que para eles serem isso que eles estão almejando, eles precisam de quê? Estudar muito. Então, na lição de hoje, a gente vai aprender o que a palavra de Deus aconselha sobre a questão dos estudos. E o primeiro tópico é: será que tenho que estudar tanto? E aí você lança essa pergunta: será que vocês precisam estudar tanto? Sim, vocês precisam estudar por demais. E aí eu trouxe para vocês o incentivo de vocês incentivarem eles a procurar cada vez mais ler, né? Ler bons livros, escrever. E isso vai ajudar eles cada vez mais ter o desejo pelo estudo e melhorar a sua escrita, a sua fala. Então, porque hoje a gente está vivendo um tempo que, passando muito tempo no telefone, computador, em jogos,
e às vezes a gente tem deixado os estudos de lado. Por quê? Muitos adolescentes estão uma rotina totalmente preenchida. Então, o que foi que eu trouxe para vocês? Um cronograma de estudos que vocês podem estar fazendo e distribuindo para os seus pré-adolescentes. Onde nesse cronograma tem todos os dias da semana e os 3 turnos. E aí você vai pedir para ele fazer em casa, no horário da manhã. Vocês estão onde? Ah, estou na escola, tia. Pronto. Manhã estou na escola. E à tarde, o que é que você costuma fazer? Ah, eu costumo fazer as tarefas de casa, eu fico brincando na rua. Pois bem, você pode fazer essas 2 coisas, mas não vai passar a tarde toda brincando na rua. Então tem que ter 1 hora para brincar na rua, 1 hora para brincar no celular, 1 hora para estudar. E aí ele vai começar a aprender a organizar o seu tempo. Aí a gente pode lembrar ele o que é que diz Eclesiastes 13:1. Aí você lança logo eles para abrir a Bíblia. E o que é que diz Eclesiastes 13:1? Que tudo abaixo dos céus tem um tempo determinado. Então que eles precisam ter até um tempo de estudo, um tempo de lazer organizado. Para que assim eles possam aproveitar muito bem o seu dia a dia. E aí vocês podem fazer esse cronograma de estudo. E o segundo ponto da nossa lição é aprendendo com prazer. Fala muito sobre o jovem Samuel, né? Do processo que ele passou, da forma que ele gostava de aprender sobre o reino de Deus, para melhor servir. Aí aqui a lição diz assim, nós aprendemos melhor quando fazemos aquilo que mais gostamos. E pergunta a ele, o que é que você gosta? O que é que você gosta de fazer? Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente faz com prazer, faz com alegria. E vocês podem estar refletindo com eles assim, que do que adianta estudar algo, estudar medicina, estudar odontologia ou psicologia, algo do tipo, porque os meus pais querem que eu faça. Mas que você possa orientar eles que eles precisam ouvir os pais, mas também que eles precisam entender o que realmente eles querem para o futuro próximo. Porque quando as idades dele for aumentando, eles vão poder saber exatamente o que eles querem. Mas isso junto com seus pais, falando direitinho e aprendendo qual é o melhor caminho. Então a nossa lição diz assim, para que você tenha prazer em estudar, é preciso começar lendo sobre assuntos que mais despertam a sua curiosidade. Outro aspecto interessante dos estudos é escolher uma área profissional que tenha mais a ver com você e não somente porque atrai muito dinheiro. E aí você pode passar para o seu adolescente que não adianta entrar numa profissão, né? Não adianta estudar por algo só porque vai me trazer dinheiro. Porque talvez você consiga passar por aquele processo, mas depois você não vai ter alegria. E aquilo que aparentemente é bom porque você tem dinheiro, mas você não se sente bem. Então vai forçado. Então acaba adoecendo por conta de um trabalho que você não se dá tão bem. Então oriente eles, incentive a eles quererem estudar o que eles começarem a conhecer, o que realmente eles gostam. É claro que vai ter matérias no curso, na faculdade, que eles não vão se identificar, não vão gostar, mas vai ser preciso estudar. Mas aí é algo que eles precisam entender, que faz parte do processo. E aí a gente vai para o último tópico, que é assim, um futuro brilhante. E a gente fez a pergunta no começo e a gente volta a perguntar mais uma vez. O que você quer ser quando crescer? É claro que aqui essa aula vai para várias realidades. Vai para pré-adolescentes que têm um pensamento de estudo, que tem um grupo de convívio muito pensativo na parte dos estudos, mas também tem muito pré-adolescente que não quer nada com isso. Não tem tanto incentivo de leitura, não tem tanto incentivo de estudos, e às vezes ele diz, tia, eu não vou ser nada mesmo na vida, eu não tenho nada para ser, e é você que é o canal de Deus para incentivar eles a estudarem, para incentivar eles a pensarem em ter um futuro melhor. Então a nossa lição mostra alguns exemplos de pessoas que estão na Bíblia, que estudaram, tiveram um futuro brilhante. E é a história de Moisés e do apóstolo Paulo, né? Aqui, ó.
Moisés, por exemplo, foi escolhido por Deus para ser profeta e legislador de Israel. Mas ele também se dedicou aos estudos e alcançou os mais altos graus da cultura egípcia, além de ser um homem de autoridade. Aí tem lá no livro de Atos 7:22. Peça para eles lerem também. E o outro exemplo é o apóstolo Paulo, que teve como grande mestre Gamaliel, onde ele estudava, né, sobre as escrituras. Paulo era um especialista na lei judaica, falava vários idiomas, como hebraico, aramaico, grego, latim, e com tantas qualificações em uma mente moderna, né? Deus o usou para que ele fosse o maior missionário da igreja primitiva. E isso que aqui me faz lembrar que Deus oriente seu adolescente, que Deus pode usar a profissão que ele escolheu para o reino, para o bem, né? Para a obra do Senhor Jesus. Assim como usou Lucas, que era um médico, que podia acolher outras pessoas, como usou Paulo, como ajudou Moisés, como tantos outros, né? E falando sobre questão de estudo, a gente lembra de quem? De Daniel, que era um homem que gostava, um jovem, que gostava bastante de estudar. Então, é importante estudar. E através da sua vida, ele pode sim alcançar muitas outras vidas. Um dos exemplos que a gente traz, na parte que eu falei de exemplos bíblicos, mas eu gostaria de ressaltar o nosso pastor aqui, presidente, o pastor Roberto, né? Que hoje ele sempre incentiva os jovens, os adolescentes, os irmãos e irmãs a estudarem, que eles não perdem tempo. Ele sempre diz isso, vocês não perdem tempo em adquirir conhecimento. E agora há pouco ele se tornou doutorado em ciências da educação. Então, isso é nos incentivando a cada vez mais buscar conhecimento, né? A gente sabe que a gente tem que buscar mais a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele nos orienta a investir na nossa profissão. E isso é muito bom. E aqui lá em Provérbios 4:5, peça para o seu adolescente também fazer essa leitura. Diz que... Deixa eu ver, Provérbios, capítulo 4, versículo 5, já estamos terminando. Aqui. E ele ensinava, cadê? Isso mesmo. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Ou seja, busque conhecimento lá fora, viu? Estude, seja um bom cozinheiro, seja um bom médico, seja um bom professor, seja uma boa dona de casa, né? Mas não esqueça da palavra de Deus. E busque nele, pedindo o quê? Sabedoria. Porque é isso que ele tem para dar para aqueles que pedem. E a lição termina assim, ó. Você tem o mundo na sua cabeça e as oportunidades em sua mão. Não desperdice por um momento temporário de prazer as bênçãos que Deus tem para você. Seja como Moisés, né, que rejeitou os prazeres do pecado para se dedicar ao chamado de Deus. Não seja apenas inteligente. Seja inteligente e sábio, como foram os grandes servos de Deus. E aí você vai orientar a eles cada vez mais buscar conhecimento. E por fim, a gente traz uma dinâmica que está aqui na lição mesmo, que você pode aproveitar. Pede para a sala, fazer um círculo, todo mundo pegar as mãos. E aí o que é que vai acontecer? Pede para um ficar no centro e pedir para sair, tentar sair. Só que ele vai forçar de cada lado e não vai conseguir. E aí você vai dizer para ele que às vezes é necessário muito esforço, né? E que não vai ser fácil, mas vai valer a pena. O que basta é ele persistir. Então, que Deus em Cristo permaneça vos abençoando, que vocês possam colocar essa lição em prática e que tudo ocorra para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom domingo, boa lição e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Amém.